Acessibilidade! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade, nesse espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a dominarem a acessibilidade arquitetônica, dominando a aplicação prática das leis e das normas para se tornarem referências em acessibilidade. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016, e nessa live de hoje eu vou responder as perguntas dos participantes do meu último evento, que foi a Jornada de Edificação Acessível, que terminou na semana passada. Houveram muitos participantes. Gostaria de agradecer mais uma vez a cada um que participou, foi muito bacana. Eu espero que vocês tenham, gostado do conteúdo que foi passado ali com muito carinho, muita atenção, para vocês conseguirem de fato colocarem aquilo tudo em prática aí na vida profissional de vocês. Então, o que aconteceu? Lá no evento que aconteceu na semana passada, os inscritos, eles eram direcionados para uma pergunta. Para um questionário. E nesse questionário havia um campo lá que eles poderiam fazer uma pergunta e que são essas perguntas que eu vou responder para vocês aqui ao longo das quartas-feiras. Vou fazer sempre às quartas-feiras, sempre responder aos participantes. Então, não vou deixar nenhuma pergunta sem responder. Então, se você participou, a sua pergunta já foi respondida, porque essa não é a primeira live que eu estou fazendo isso, ou ainda será respondida. Então, fica de olho aí que eu vou sempre mostrar para vocês, vou identificar aqui essas lives para responder aos participantes. E queria passar mais um recadinho que nós estamos recebendo inscrições para o TAG, Treinamento Acessibilidade Garantida, que é o meu treinamento em acessibilidade, onde eu ensino os profissionais o conteúdo da acessibilidade de modo mais aprofundado. Então, se você é um profissional que deseja dominar esse assunto, ter segurança na hora de realizar o seu trabalho, que deseja empreender com acessibilidade e não sabe muito bem como conquistar, como dominar esse conteúdo, eu te convido a participar do TAG. Estamos com inscrições abertas por tempo limitado, porque as vagas também são limitadas, né? Como a gente faz nesse momento um acompanhamento assim bem de perto dos alunos, não dá para disponibilizar muitas vagas. Então, como a gente quer que a pessoa que entra no TAG, de fato, alcance esse objetivo de dominar a aplicação das leis e das normas de acessibilidade, sendo esse conteúdo tão vasto, né? Não dá para colocar muita gente, porque senão a gente não consegue alcançar esse objetivo, tá bom? Então convido você a participar, a fazer a sua inscrição. O link tá aqui na bio para você fazer isso. Lá tem explicando todas as condições. Então, assim, são aulas, a gente disponibiliza as aulas uma vez por semana. Temos encontros ao vivo semanais também com todos os alunos. Você tem a possibilidade de levar lá o seu caso específico, a sua dúvida. A gente traz casos reais, faz estudos de casos, sempre nesse horário dos encontros ao vivo, tá? Então é bem bacana. Ontem teve encontro ao vivo, inclusive, com os alunos, foi muito bom. A gente começou a fazer o estudo da Lei Federal número 10.098 para passá-la ela inteira, assim, para a gente ter noção do todo, do conteúdo, fonte primária, que é o que eu defendo, sempre os alunos trabalharem, os alunos não, tanto os alunos quanto outros profissionais também que queiram atuar com acessibilidade, que é a questão da gente trabalhar sempre com fontes primárias. Então, é o que eu passo lá para vocês. Então, é bem interessante. Se você quiser, está disponível o link aqui na bio, lá tem explicando tudo direitinho quais são as condições, tá? Então você pode entrar lá e ver, tá bem bacana, por tempo limitado, vamos divulgando aqui no Instagram. Então corra lá e faça a sua inscrição para o TAG, tá bom? Mas continuando aqui nessa live de hoje, que é o objetivo de responder as perguntas dos participantes desse evento, a pergunta que tinha lá no questionário era a seguinte: se você tivesse a oportunidade de ter uma consultoria gratuita comigo, quais perguntas você me faria? Então, já respondi algumas perguntas na semana passada, na quarta-feira também, e vou continuar respondendo aqui, vou responder todas as perguntas, vou fazer isso aqui sempre às quartas-feiras, como eu disse, tá bom? Então, vamos lá, já respondi algumas, eu parei aqui, ó. Calçada, escolas, hospitais, aeroportos, shoppings, fábricas. Esse aqui aproveitou para poder mandar logo um monte de dúvida que tem. E realmente, gente,
Como eu disse lá no evento, lá no curso gratuito, né? Acessibilidade, na verdade, é você possibilitar das condições para as pessoas realizarem as suas tarefas, viverem as suas vidas, né? Então, pensar na sua rotina diária aí, tudo que você realiza, né? Tudo que você faz. Você se levanta, você está na sua casa, eventualmente você sai, você utiliza a calçada, você vai a uma consulta médica, você vai para o seu trabalho, você vai para a escola, vai a um restaurante. Então, são coisas simples, são coisas triviais que a gente pensa em uma rotina diária e que, como para a gente, para as pessoas que não têm algum tipo de deficiência, são questões muito naturais, a gente não tem que parar para pensar como que seria aquela situação para pessoas que apresentam condições diferentes das nossas, capacidades diferentes das nossas. Então, se é uma pessoa em cadeira de rodas, por exemplo, será que ela vai conseguir desempenhar todas essas tarefas com tanta facilidade como nós fazemos? Se ela vai a um restaurante, ela vai conseguir usar o sanitário? Ou se ela vai no próprio local de trabalho, vai conseguir utilizar o sanitário? Então, assim, pensando de maneira geral, para responder essa pergunta dessa pessoa aqui, né? Então, qual foi a pergunta? Quero saber sobre acessibilidade em calçada, escola, hospitais, aeroportos, shoppings, fábricas. Então, se você pensar nesse contexto aqui do que essa pessoa está falando, é claro que eu vou ter especificidades em acessibilidade para abordar cada um desses itens que essa pessoa está falando aqui. Então, eu vou ter coisas que vão ser específicas para calçadas, eu vou ter coisas que vão ser específicas para escolas, para hospitais, para aeroportos, para shoppings e para fábricas. Porém, no final das contas, tudo vai convergir em buscar os elementos que estão no referencial técnico da acessibilidade, sendo legislação e sendo as normas que vão possibilitar que as pessoas consigam utilizar esses espaços que essa pessoa mencionou aqui com autonomia e com segurança, que são as premissas da acessibilidade. As pessoas precisam realizar as suas tarefas e precisam fazer isso com autonomia e com segurança. Então, existem elementos que vão estar presentes na maioria das edificações e existem questões que vão ser específicas dependendo do caso aqui, certo? Então, se você pensa, por exemplo, em calçada, todas as pessoas devem ter a possibilidade de passar por uma calçada. Então, se você é uma pessoa sem deficiência, a calçada, eventualmente, ela vai estar esburacada, vai ser um risco que você vai ter em trafegar por aquela calçada, mas você ainda assim vai conseguir. Mas essa mesma condição para uma pessoa em cadeira de rodas, para uma pessoa com um andador, para uma pessoa que não enxerga, vai impossibilitar que ela utilize aquele espaço ou vai acabar se tornando uma situação muito perigosa. Então a gente tem que buscar aqueles elementos de acessibilidade para permitir a utilização por todas as pessoas. Então vamos lá. Como eu disse lá no nosso evento, a gente tem que pensar nos espaços, né, considerando a usabilidade daquele espaço e as características das pessoas que vão utilizar aquele espaço, que devem ser projetados para que todas as pessoas o utilizem, ou pelo menos a maior parte dela. Então, a gente vai pegar lá nas normas, tem lá a parte que vai falar de calçado. Eu tenho que entender... Só vou pontuar aqui item a item para não ficar muito complexa a explicação e para não me perder também. Então vamos lá, calçada. Eu tenho lá na NBR 9050, eu tenho lá na NBR 16537 algumas indicações para calçada, considerando geometria e sinalização, certo? Eu tenho lá como que eu tenho que fazer, eu tenho que ter lá superfície regular, firme, estável, não trepidante para dispositivos com rodas e antiderrapante. Em qualquer situação, seca ou molhada. Eu tenho lá a questão da sinalização tátil no piso, se eu tenho algum elemento suspenso, eu tenho que sinalizar, enfim. Tem todo um conjunto de elementos que eu devo considerar na hora de projetar uma calçada. Porém, além do que está lá nas normas, eu tenho que considerar fatores legais. Então, eu tenho que verificar a legislação, especialmente no caso de calçadas. Porque no caso de calçadas, acontecem questões que são particulares de cada região. Então, apesar de eu ter a norma como referencial técnico, eu devo observar primeiro a legislação. E isso eu expliquei lá no curso, eu expliquei lá na primeira aula da jornada. Entender quais eram os referenciais técnicos da acessibilidade, como utilizar esses referenciais técnicos. Então, eu expliquei lá, e vou repetir aqui, que a legislação, ela prevalece, ela precede a norma.
tá? Então, se eu tenho alguma legislação que vai tratar de calçada, eu preciso atender o que está na legislação. Geralmente, essa legislação, essa padronização que existe, considerando o município, ela vai ser elaborada com base nas normas. Então, igual aqui em Belo Horizonte, eu sempre cito o caso aqui, porque como eu já fiz muita calçada aqui, para mim é bem emblemático. Então, aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma padronização de calçadas que eu devo obedecer. Então, se eu estou projetando aqui, eu devo atender ao padrão de calçada que eu tenho aqui. Aqui há 2 padrões. Então, a região que eu estou atuando aqui, em Belo Horizonte, eu tenho que verificar lá qual é o padrão que está indicado na legislação para utilizá-lo. Eu não posso partir direto para a norma, mesmo que lá tenha informações técnicas. Agora, se no município, localmente, eu não tenho nenhum tipo de regulamentação, a norma passa a ser a sua referência técnica natural para você conseguir construir ou reformar a sua calçada de modo que ela seja acessível. Então, eu preciso observar essas questões considerando a acessibilidade. E, no final das contas, essa intervenção na calçada vai possibilitar que qualquer pessoa a utilize. Uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, uma pessoa que precise passar com um andador, uma pessoa que não enxerga, que dependendo da característica da calçada vai utilizar referência edificada ou vai ter a sinalização tátil no piso para se orientar. Uma pessoa em cadeira de rodas que não vai ter nenhum tipo de dificuldade, não vai ter um piso trepidante, não vai ter nenhum tipo de buraco, não vai ter a calçada muito inclinada, o que é muito comum, se a gente sai por aí, né? É muito comum a gente ver situações assim hoje em dia. Então, quanto mais a gente levar a difundir essas informações do que é o certo, considerando a acessibilidade, eu acho que mais as pessoas vão se conscientizar e buscar fazer da maneira adequada, tá? Então, quando eu penso aqui, escolas, hospitais, aeroportos, shoppings e fábricas, eu tenho que considerar esse espaço, essa edificação, na finalidade que ela foi construída ali, que ela existe, e tenho que pensar nas pessoas que irão utilizá-las. Então, se eu vou para a escola aqui agora, ó, na escola, pensando no ambiente escolar, o que que eu tenho? O ambiente escolar, eu vou ter os alunos, eu vou ter os professores, eu vou ter os servidores daquela instituição. Então, eu tenho que pensar em acessibilidade de modo que todo aquele grupo de pessoas consigam utilizar aquele espaço considerando a sua finalidade. Então, se é um aluno com deficiência, eu tenho que pensar que aquele espaço ele deverá ter todos os elementos da acessibilidade que vão possibilitar ou auxiliar a utilização pelas pessoas, independente da condição. De pessoas sem deficiência, de pessoas com deficiência, de pessoas com diversos tipos de deficiência, em vários níveis diferentes, tá? Então, por isso que a norma vai ser uma referência, ela vai ser um elemento padronizador para você conseguir fazer isso, porque a maioria dos profissionais não tem a vivência e não vão entender naturalmente a necessidade de pessoas que têm algum tipo de deficiência, porque cada um tem a sua própria experiência. Eu mesma, antes de ter a Laurinha, eu não tinha, para mim estava tudo certo, o mundo era acessível, não tinha dificuldade nenhuma. Então, a partir da convivência, de ver as situações que eu passava com ela, que eu fui vendo que havia coisas erradas. E isso foi um processo natural para mim, mas não é um processo que muitas pessoas vivenciam. Então, por isso que existe a norma, por isso que tem esse referencial técnico, porque as soluções que vão estar ali apresentadas, pode ser que você não se ligue que aquilo ali precise. Então, há muitos questionamentos. Eu mesmo, quando estava estudando, lá no comecinho, eu ficava, gente, mas por que tem que ter isso aqui? Eu não estou entendendo, mas é um absurdo. E muita gente pode passar por situações assim também. Então, eu sempre via lá, vou estudar a rampa. Então, estava lá estudando a rampa, vendo os elementos que precisava, questão de geometria, tem lá. Rampa, inclinação de 8,33%. Quando você vai pegar em 8,33%, você consegue perceber que é uma inclinação muito baixinha. Eu pensava, gente, mas que absurdo, uma inclinação tão baixinha como essa, vou ter que fazer uma rampa imensa que vai ficar caríssima. Como é que pode? Como é que eu vou conseguir trazer uma solução aqui mais viável, né? Porém, esses mesmos 8,33% que a norma traz para a rampa, ele passa a ser razoável
quando você pensa do ponto de vista de uma pessoa em cadeira de rodas, em uma cadeira não motorizada, que vai precisar utilizar aquela rampa ali com autonomia e com segurança. Então, se há uma rampa com uma inclinação maior, vai impossibilitá-la de fazer isso. Tá? É claro que existem situações também que você vai fazer uma rampa muito longa, isso pode ser um dificultador também. Porém, é a possibilidade que existe e que está indicada lá no referencial técnico que devemos seguir. Tá? Então, se eu estou na escola lá e penso naquele grupo de pessoas que frequentam aquele espaço, eu tenho que pensar na acessibilidade para os alunos, em acessibilidade considerando o espaço físico, né, gente, da acessibilidade arquitetônica, que eu vou ter acessibilidade em vários aspectos, né? Só que aqui, profissionalmente, falando para arquitetos, engenheiros que vão trabalhar a acessibilidade de espaços, eu tenho que considerar a estrutura física da escola. A parte de acessibilidade pedagógica, por exemplo, é claro que ela vai existir, mas já vai estar na incumbência de outros profissionais, né? A gente tem que saber que ela vai existir, mas não é tanto a nossa área de atuação. A gente tem que ali eliminar as barreiras físicas, trabalhar os espaços de modo que eles possam ser utilizados por todas as pessoas, tá? Então, esse aluno ele vai precisar frequentar a sala de aula, ele vai precisar ir até a cantina, vai precisar ir até a quadra, o laboratório de informática. Então, toda essa circulação que existe na escola, ela deverá ser possível de ser realizada por uma pessoa, por qualquer pessoa com qualquer capacidade ou com algum tipo de limitação. Então é para isso que nós trabalhamos, para poder levar acessibilidade para esses espaços. E a acessibilidade está em questões de geometria desse espaço ou dessa edificação, está também na questão da sinalização, que eu vou ter um componente, por exemplo, da sinalização taxa no piso, que vai estar associada a outros elementos de sinalização que eu vou precisar trabalhar. Então é um conjunto de ações que devem ser tomadas para que as pessoas consigam realizar aquelas funções. Então, um ambiente escolar, para uma pessoa, para um aluno, vai ser aquele espaço que ela vai frequentar para poder frequentar as aulas ali e aprender a adquirir aquele conhecimento. Mas pode ser também o mesmo ambiente que vai ser utilizado por uma pessoa com deficiência que trabalhe naquela escola. Então, já vai estar em um contexto de trabalho. E assim é para todas as pessoas, não só pessoas com deficiência, tá? Então, é pensar o espaço atendendo a esses requisitos de acessibilidade que estão no referencial técnico para possibilitar que as pessoas consigam interagir com eles, considerando a sua finalidade. O mesmo caso para hospitais. Para que a gente vai no hospital? Como é que a gente usa um hospital? Qual é a dinâmica de utilização? Eu vou ter o ponto de vista dos usuários, dos pacientes, eu vou ter o ponto de vista dos funcionários, né, as pessoas que trabalham ali, que têm aquele espaço como seu ambiente de trabalho, e eu tenho que trabalhar a acessibilidade daquele espaço, daquele hospital, de modo que as pessoas consigam interagir com aquele espaço como se deve. Aeroportos, da mesma forma, são espaços geralmente maiores, né? Então, a finalidade, a maneira de utilizar vai ser diferente do que a escola, do que o hospital, mas a acessibilidade, se você vai na base, no princípio geral, que foi o que eu expliquei lá na jornada de edificação acessível, fica mais fácil de você entender a acessibilidade. Como eu disse lá, não, deixa eu só concluir aqui, depois eu chego nesse arremate para terminar essa pergunta. Então, se eu estou no shopping, da mesma coisa, da mesma forma, se eu estou no shopping, eu tenho o ponto de vista dos usuários do shopping que vão lá para poder fazer as suas compras, fazer alguma atividade de recreação. Eu tenho o ponto de vista das pessoas que estão ali para trabalhar. E no caso de fábricas, da mesma forma, só que a fábrica tem uma componente, tem uma complexidade um pouco maior, porque eu tenho elementos ali que são um pouco diferentes do que é comum. Então, no ambiente industrial, em fábrica, eu tenho que pensar, eu tenho vídeos aqui que falam sobre acessibilidade na indústria, e eu tenho que, no final das contas, pensar o espaço. Uma fábrica vai ser uma planta, vai ser um espaço grande, que eu vou ter ali muitas atividades sendo realizadas, né? Então, eu tenho que classificar aqueles espaços para entender onde eu vou precisar efetivamente trabalhar a acessibilidade, onde eu vou ter questões ali que eu não precise necessariamente trabalhar a acessibilidade. Eu tenho que pensar num contexto de cultura organizacional ali para ver a intenção das pessoas que estão ali solicitando que se trabalhe a acessibilidade. Eu tenho que ver o que é obrigatório, o que é um desejo. Então, assim, é uma questão complexa, mas se a gente vai sempre conseguir convergir para isso que eu disse, você pensar nos espaços, na sua finalidade, nas suas características que são únicas,
Cada espaço, cada edificação é único e vai precisar ser trabalhado particularmente, né? Pensando na sua finalidade, pensando nas pessoas que vão trabalhar, que vão chegar, que vão interagir com aquele espaço de alguma forma, né? Então, eliminando as barreiras para que isso seja possível e utilizando o referencial técnico como referência. Então, o que é comum, normalmente, é o seguinte: se um profissional precisa trabalhar a acessibilidade de algum espaço ou de alguma edificação, ele pega a norma, até com a minha norma aqui, ó, ele vai lá, pega a norma, tá aqui, então eu tenho a norma de acessibilidade, a 9050 eu sei que é a principal delas, então eu tenho que ver esse espaço aqui, deixa eu ver, então eu tenho aqui uma parte que vai falar de sanitário, deixa eu vir aqui no sanitário acessível para poder projetar o meu sanitário, e vai lá, faz a consulta na norma e faz o seu trabalho lá, tá? O convencional é isso, gente. E não tô falando que tá errado não, tá? O que eu apresentei, o que eu sempre falo, é uma maneira diferente de você fazer isso. De você compreender, você entender por que você está tomando essa decisão ou aquela. Quando você vai direto na norma, você fica preso ao que está aqui, o que eu digo a letra fria da norma. Então é tudo meio que preto no branco. Não, aqui tá falando que eu tenho que ter uma rampa aqui, caso de rampa, né? Eu tenho que ter uma rampa que a inclinação máxima é de 8,33. Então foi lá, consultou a tabela 4, aqui não, que rampa 8,33 no máximo a inclinação que tá falando aqui. Não posso passar disso, tá? Então é isso que tá falando na norma mesmo, não tá errado não. Porém, existem situações que eu vou ter particularidades que não vão estar falando aqui necessariamente no capítulo de rampa. Então, você entender aquela rampa que você está analisando, para trazer o exemplo de rampa, qual é o contexto que ela está construída, qual o local que ela está construída, qual a finalidade, quais são as pessoas que vão precisar utilizar essa rampa. Então, vai ter situações nessa própria norma que vão possibilitar que eu construa uma rampa que tenha 16,66% de inclinação aqui, de acordo com o referencial técnico. Entendeu? Então, e não está necessariamente lá no capítulo de rampa, vai estar uma rampa que estará sendo utilizada em outras situações, também na norma de acessibilidade. Então, dominar o referencial técnico tem a ver com você pensar o espaço, pensar a utilização das pessoas naquele espaço e dominar o referencial técnico para trazer as melhores soluções. Tá? E essa convergência de informação, você vai te dar mais clareza para trabalhar a acessibilidade em qualquer uma dessas situações que essa pessoa está perguntando aqui. No caso de calçada, no caso de escola, no caso de hospitais, aeroportos, shoppings, fábricas. Tá? E você vai conseguir fazer isso com mais naturalidade, entendendo o que você está fazendo de fato e entendendo os motivos das decisões que você está tomando no trabalho que você está realizando ali com acessibilidade. Tá bom? Então ficou uma resposta grande, mas eu achei que, né, essa aqui aproveitou o espaço para poder tirar muitas dúvidas mesmo. E o espaço era para isso mesmo, tá, gente? Então tá tudo certo. Eu vou pegar mais uma aqui, ó. Aí depois dessa tem aqui várias. A pessoa responde várias, então várias acaba sendo nenhuma, né? Porque não é específico, não tem como fazer muita coisa. Depois, isso é possível de verdade? Sim, é possível de verdade. O espaço que eu disponibilizei foi para isso, para vocês mandarem as perguntas, tirarem as dúvidas. Eu quero entender quais são as principais dúvidas, responder essas dúvidas para vocês, tá, gente? Para, enfim, a gente conseguir, né, ir rumo aí a um mundo mais acessível para todas as pessoas. Então, vou passar para a próxima aqui. É possível de verdade, sim. Como começar? Como começar? É uma pergunta interessante também, ó. Como começar? Imagino que seja na acessibilidade. Então, existem muitas maneiras de começar, né? E hoje em dia, há muitas pessoas falando sobre acessibilidade. Mas para você começar na acessibilidade, é importante você conhecer o referencial técnico, você saber quais são as leis, quais são as normas, como que você vai trabalhar aquilo ali. Na verdade, esse como começar aqui, eu trouxe um resumo justamente na jornada da edificação acessível. Então, eu tentei trazer um treinamento, trazer um curso gratuito que fosse, né, impactar na vida das pessoas, para elas conseguirem justamente ter essa clareza aqui de como começar. Então, como é que foi a dinâmica desse evento?
Foi na primeira aula, foram 3 aulas, tá, gente? Então, na primeira aula, eu trouxe ali justamente isso. Quais são as principais leis e normas de acessibilidade? E como utilizá-las na prática, que é importante saber isso aqui também, tá? Então, foi explicado, passei ali passo a passo, mostrei uma por uma. Eu defendo muito fonte primária, que é você ir lá e trabalhar com referencial técnico primário, de você buscar a legislação, de você ter familiaridade com a norma, ir lá, ler na norma mesmo, ser um profissional livre, não ficar refém de nenhum tipo de treinamento, nem do meu. Eu não quero nenhum aluno que não consiga evoluir, caminhar sozinho depois que faça um treinamento meu. Então, eu quero que você aprenda a trabalhar com referencial técnico, para você entender quando você vai usar um e outro, onde você tem que buscar essa informação, para ser um profissional livre, para você não ter medo de revisões. Então, as normas elas sofrem revisões de tempos em tempos. A própria NBR 16537 de 2024, né? Você vê, a última revisão foi no ano passado. Então, teve 2016, 2024. Então, se você é uma pessoa, um profissional que está familiarizado com a norma, quando acontece alguma revisão, você não tem medo, porque você vai continuar simplesmente na sua rotina de trabalho, porque qual que é a rotina de trabalho de uma pessoa que trabalha com acessibilidade? Ela não tem que decorar o referencial técnico, ela tem que compreender, saber como utilizar e saber que esse referencial será um material de consulta permanente. E ele é bastante vasto. Então, se você já utiliza dessa forma, você eventualmente vai precisar fazer consultas. E quando essa norma passa por revisões e você vai lá fazer a sua consulta, que já é um processo natural para você, você vai conseguir perceber, vai falar, opa, isso aqui está diferente. Isso aqui eu sei que mudou porque eu já estudei essa norma aqui e sei que, aqui ó, por exemplo, ó, quando mudou aqui, como é que eu faço? Ó? Isso aqui é a de 2020, tá? Depois dessa aqui de 2020 já teve o Merrata também, mas essa aqui é de 2020. Então eu trabalhava com a de 2015, então eu vou marcando aqui, ó. Coloquei aqui, ó, mudou. Então eu sei, como eu trabalho diretamente com a norma, eu consigo perceber com mais facilidade quando tem alguma alteração naquele texto que eu estou habituada a trabalhar com ele, tá? Então eu sempre defendo isso, então fui lá, mostrei o caminho para você começar. É entender quais são as leis e as normas, como trabalhar com esse referencial técnico, porque existe sim uma maneira, tá? Desculpa. E também, eu mostrei lá na segunda aula, exatamente o método, que foi o mapa da acessibilidade, que é o modo que eu trabalho a acessibilidade aqui, para trazer essa naturalidade para a implementação dos conceitos da acessibilidade, que foi o que eu disse nessa primeira pergunta, de você ter sim as normas e as leis como referência para trabalhar, mas ao mesmo tempo trabalhar também outros elementos, que são o quê? É esse tipo de percepção que você tem do espaço, o tipo de percepção de como que as pessoas vão utilizar aquele espaço. É voltar um pouquinho, antes de chegar na norma, você pensar no espaço, pensar nas barreiras, pensar na funcionalidade do espaço e como que as pessoas vão realizar aquelas ações no espaço, naquele espaço que você está projetando ou trabalhando ou adequando, considerando a acessibilidade. Então, quando você faz isso, você consegue ter aquela pista da falta de acessibilidade, onde estão os problemas ali, quais são os elementos obrigatórios, e você consegue trazer as soluções da acessibilidade que estão indicadas no referencial técnico, desde que você o conheça e saiba como trabalhar com ele. Então, conhecer o referencial técnico, entender os espaços considerando a sua usabilidade pelos usuários, é assim que você vai começar. E entender que é um mercado absolutamente abrangente, amplo, com muitas possibilidades de atuação. Eu mostrei para vocês lá na jornada também quais são essas possibilidades. E aqui é o que eu vivencio aqui no meu escritório. Eu trabalho exclusivamente com acessibilidade, então a maioria das ações que eu mostrei, que eu falei para vocês lá, são coisas que eu já realizei aqui, que eu realizo. Inclusive essa semana tem serviço, tem instalação. E tem, só para relembrar vocês aqui, se eu domino o referencial técnico, se eu sei como trabalhar o referencial técnico, que é isso que você perguntou, como começar, eu vou ver que as possibilidades vão se ampliar. Então eu preciso fazer o quê? Se eu estou estudando isso, eu estou me dedicando a esse tema e pretendo atuar nisso, eu preciso fazer com que as pessoas saibam que esse é um assunto do qual eu domino.
tá? Então, seja o seu ciclo de trabalho, seja o seu ciclo de amigos, você vai elaborar os trabalhos, você vai começar a ser procurado para resolver questões de acessibilidade ou de falta de acessibilidade, né? Mas, ao mesmo tempo, pode ser que você queira dominar esse referencial técnico para utilizar em demandas que você já tem aí no seu trabalho, que você queira projetar, que você já trabalha com projetos, eu já trabalho aqui, então eu quero saber, quero ter segurança para trabalhar acessibilidade. Desculpa, gente. Para trabalhar acessibilidade, tá? Então, veja bem, você vai pegar esse conhecimento também, pode ser que você queira empreender assim como eu fiz. Então, no campo do empreendimento, você pode oferecer os seus serviços técnicos, que é basicamente você pegar o conhecimento que você tem e transformá-lo em resultados para muitas pessoas que precisam daquele conhecimento que você se dedicou ali em adquirir. Tá? Então, você pode trabalhar com a consultoria, elaboração de laudo, elaboração de projetos considerando muitas possibilidades. Pode ser um projeto completo, pode ser um projeto específico, pode ser um projeto de sinalização tátil no piso, desde que você domine aquele conhecimento e vai saber levar as soluções a quem precisa. Você pode pegar esse conhecimento e realizar a implementação dos requisitos de acessibilidade, seja considerando reforma, sinalização, que é o que eu faço aqui. Então, tudo parte do quê? Tudo parte do conhecimento. Tudo parte de você dominar o referencial técnico. Eu, quando comecei lá em 2016, por onde que eu comecei assim, falando na prática? Eu comecei pela norma. Eu peguei aqui NBR 9050. Qual que é a norma de acessibilidade? Ah, é a 9050? Muitas pessoas acham que só tem a 9050. Então eu peguei lá a 9050, que é essa aqui. Não foi essa aqui não, foi a de 2015, né? Que eu estava em 2016. Então eu peguei, eu até imprimi, tem aqui, eu imprimi a NBR 9050 e eu imprimi lá a LBI, que é a Lei número 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela é extensa. Eu tinha um objetivo de saber sobre acessibilidade por questões, né, relacionadas aqui à minha questão com a Laurinha, que é minha filha, que é uma pessoa com deficiência. Então, eu queria aprender, eu fui estudar a norma, eu sou engenheira, né? Então, eu peguei a norma, estudei ela inteira, peguei ela inteira, li ela inteira e a legislação também, fui pontuando algumas coisas. Eu comecei por aí. E a partir daí, eu fui vendo que existiam outras normas, que existiam outras leis relacionadas à acessibilidade. Então, no meu caso, todo o assunto que eu via que estava relacionado à acessibilidade, eu pegava, eu lia, eu estudava, mas foi um caminho assim, longo, desde 2016. E eu fui, né, nesse meio tempo eu abri empresa e fui vendo, eu não sabia muito bem como é que era, eu vim da CLT, eu trabalhava com carteira assinada, com outro assunto totalmente diferente, trabalhava com cálculo de estruturas de concreto armado, então vim para a acessibilidade, que é assim totalmente diferente, a condição de trabalho também era totalmente diferente, que eu já estava empreendendo, então era tudo muito novo, tanto com relação ao assunto, quanto à forma de trabalho. Então eu fui construindo esse caminho, mas o que eu falo é que você só consegue saber muito bem qual é o caminho depois que você o caminha. Quando tá ali, é tudo meio nebuloso. Eu não sabia muito bem como é que ia ser, se ia dar certo, se não ia dar certo. Eu só sabia que eu tinha aquele propósito de conhecer o que era acessibilidade e depois eu vi a possibilidade de atuar no mercado com isso, de oferecer as informações que eu percebi que eram muito escassas. Muitas pessoas não sabiam o que precisava fazer exatamente. Tanto pessoas que eram responsáveis por espaços e que precisavam trabalhar a acessibilidade, quanto profissionais também, que eu tentei buscar outros profissionais para poder saber essa questão e poucos souberam me dizer alguma coisa. Então pensei, não vou estudar isso aqui. Então o caminho que eu comecei foi esse. Então, olhando para trás aqui, né, esse conceito de você pegar para acessibilidade num conceito amplo, o que é? Então você vai começando a fazer algumas reflexões para entender como que você vai pegar aquele conhecimento, implementá-lo na prática, transformar em resultados para as pessoas, para a pessoa com deficiência, que tem às vezes uma restrição ali pela limitação do espaço, como eu sempre digo, pessoas capazes em espaços deficientes. Então isso é algo que eu conseguia ver muito claramente com a vivência com a Laurinha, que eu pensava, a Laurinha conseguiria ir ao banheiro aqui se eu tivesse isso, isso e isso no sanitário. Aí eu vi, não, mas isso que
que deveria ter no sanitário é algo que é obrigatório, não é um favor. Então, sabe, a gente vai percebendo, vai tendo cada vez mais propriedade para atuar, para indicar, para realizar o serviço, para entender o que é obrigatório, o que não é, e levar soluções para as pessoas. Então, eu acho que esses são caminhos que a gente pode seguir. Você pode ser uma pessoa que vai lá querer fazer igual, eu não tenho problema nenhum, você vai conseguir alcançar esse objetivo também, mas o que eu estou oferecendo, inclusive no TAG, que é o meu treinamento, é um atalho, é mostrar para você qual foi o caminho que eu trilhei, já trazer algumas soluções, algumas construções que eu trouxe ao longo desses anos e oferecer para os alunos que estejam interessados em se aprofundar e que queiram ter um pouco mais de facilidade nisso, não queiram quebrar tanto a cabeça assim como eu quebrei cabeça, que eu quebrei cabeça, meu Deus do céu. Foi bastante coisa, mas consegui alcançar muitos bons resultados profissionais e especialmente considerando a implementação daquilo que eu sabia que era o correto da acessibilidade, que deveria ser implementado ali nos espaços e edificações de modo a torná-los acessíveis, tá? Então é isso que eu estou oferecendo. Se você está interessado, gostaria de vir com a gente nessa jornada aqui da acessibilidade no TAG, como eu disse, são poucas vagas. Eu faço um acompanhamento de muito perto desses alunos, que eu quero que vocês obtenham esse resultado, eu quero que vocês alcancem esses resultados também, de ter a tranquilidade para trabalhar, para projetar, sem medo de fiscalização, sem medo de que algum projeto que você tenha feito volte para te assombrar, porque isso aí pode acontecer, né? Se você às vezes fez um projeto ali que não atende a requisitos de acessibilidade, você passa a ser o responsável por aquele projeto até um momento que vai chegar algum tipo de fiscalização e que vai considerar e vai perceber a falta de acessibilidade ali. Então, se você quer ter esse tipo de tranquilidade, se você quer se aprofundar nesse assunto, se você pretende empreender no campo da acessibilidade, você será muito bem-vindo aqui ao TAG. Faça a sua inscrição, o link está aqui na bio, tá, gente? E eu vou continuar sempre aqui às quartas-feiras respondendo as perguntas dos participantes da Jornada da Edificação Acessível. Sexta-feira tem live também, mas já vai ser uma outra proposta. As lives de quarta eu vou me dedicar a responder as perguntas desses alunos até terminar, vou responder a todas. Dessa vez eu não prometi lá, mas eu vou responder mesmo assim, tá bom? Então é isso, já dei todos os recados. As vagas são limitadas, faça sua inscrição no TAG, será um prazer tê-lo aqui comigo para se aprofundar no conteúdo da acessibilidade para que nós possamos tornar o mundo mais acessível, tá bom? Então é isso, gente, um beijo para vocês.